Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, estamos aqui começando o nosso Código Aberto nessa super manhã. Um ótimo dia para você que sempre espera sexta-feira chegar, né, para o nosso Código Aberto. Prazer estar aí mais uma vez entrando na sua casa, ou no seu carro, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, você que ouve pelo radinho, você que ouve pela internet, pelo aplicativo da rádio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, hoje nós temos aqui, vocês já estão vendo quem acompanha aí pelas redes sociais, a nossa equipe já está aqui prontinha, a postos, preparada. E hoje nós temos aqui conosco, depois de um tempinho, foi difícil trazer esse homem é muito importante, é muito ocupado. Pastor, tá aqui Álvaro, tudo bem, pastor? Tudo bom, graças a Deus. Bom dia para todos. Depois de tanto a gente, né, tentar trazer você aqui, a gente finalmente conseguiu. Pastor, Álvaro é de onde mesmo? Sou do Rio de Janeiro, na verdade. Não, esse é do Rio de Janeiro, mas a sua esposa falou, não esquece. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar, ela tá aqui, peraí. Deixa eu virar aqui, ó. Vocês vão ver. Lá no cantinho, ela lá. Opa! Tá aqui, ó. Já fazendo marketing. E o pastor é pastor hoje de um distrito que tem, acho que, muitas igrejas, né, pastor? A gente tá pastoreando ali no distrito do Ariri, né? São 8 igrejas. Um povo bom. 8 igrejas? 8 igrejas. Menino, mas você tem que se virar do lado avesso para atender. Hoje a gente tá no paraíso, né? Pra quem já teve 18. Ah, você já teve 18? Hoje é pouco. A menor realidade pra mim hoje. Acho que ele ia de 3 em 3 meses em cada uma, pra poder atender 18, né? Nossa, então um abraço aí. Pro povo lá do Ariri. Do Ariri, né? Tá sempre ligado aí na Novo Tempo. Eu sei. Nós temos uma grande amiga aqui, sabe, que faz a propaganda, a Roberta Sejas, conhece ela, né? Ela faz uma grande propaganda lá. Deixa eu virar aqui, porque pegar agora a Maria Liduína. Ela já é de casa, mas tem gente que tá ouvindo pela primeira vez. Tudo bem com você? Tudo bom, dia a todos, que Deus nos abençoe. Que legal. E o Romário também não é jogador, mas é um grande homem de Deus aí, né? Tudo bem? Tudo bem, um bom dia a todos. Queria mandar um abraço especial para minha esposa, que nesse momento está ouvindo a Rádio Novo Tempo, a Edileuza. Dona Edileuza, ela que manda em casa, né? Ela que manda em casa. Gente, esse é um dos temas que a gente traz, mas é um tema difícil, né? Complicado de se falar. Eu sei que talvez para muita gente vai trazer lembranças negativas, mas nós temos que falar esse tema porque ele é de suma importância para a gente. Perdas, né? A lição mostra para a gente aqui de uma forma muito clara que as perdas começaram muito cedo, né? Quando Adão e Eva decidiram comer de um fruto ali que Deus havia proibido, né? Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles sofreram ali, já de cara, uma perda. Perderam a inocência que eles antes tinham, né? Perceberam que estavam nus e tal. E não só essa perda, mas também a gente percebe que no lugar da sua inocência entrou ali o egoísmo, entraram conflitos pela culpa, desejo de controlar, de exercer a supremacia sobre outros. E aí foram banidos, foram expulsos ali daquele lindo jardim chamado Jardim do Éden. E a coisa não parou por aí. Tiveram perdas, né? Perderam o filho, um irmão matou o próprio irmão e depois de um tempo um morreu, né? Tiveram perda do cônjuge. Então a vida é assim. Em resultado do pecado, muitas perdas a gente encontra, né? Essas questões são levantadas na Bíblia para que a gente possa entender, eu acho, pastor, me corrija aí, a gravidade do pecado, né? Verdade. Ele está por trás de todas essas perdas que a gente tem, né? É o pecado. Tem um jornalista que fez uma pesquisa num jornal agora, 0 Hora. Sim. E ele pesquisou, interessante, vestiários, né? De jogadores, de esportes, depois do que perderam. Sim. E devido ao pecado, ele percebeu que na perda se havia um autoconhecimento, uma reflexão, um crescimento de vida maior que na vitória. Na vitória, pouco se pensava na vida, né? E na perda eles começaram a chorar, analisar o que eles fizeram de errado. Por causa do pecado, a gente chega a essa conclusão, né? É verdade. E às vezes aprende mais com a perda do que com a vitória, de certo modo. Então, mesmo sendo algo negativo, a gente tira algumas lições, sim, né? Sim. Então, é isso que a gente vai tratar hoje aqui. E pega a sua Bíblia aí, porque a gente vai usar bastantes versos da Bíblia hoje. E eu quero começar orando aqui. Vou pedir para o Romário iniciar, porque a gente nunca pode começar a estudar a Bíblia sem fazer oração, tá? Então vamos orar. Deus eterno,
te agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra nesse momento. Amém. Pedimos a direção do Espírito Santo. Amém. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar com uma perda aqui que a gente encontra na lição de domingo. Eu achei interessante aqui falar da saúde, né? A saúde é algo que a gente perde, infelizmente, né? Cedo ou mais tarde, a gente vai ter algum probleminha de saúde. Você pode até comer bem, pode ser aí que nem o Romário, né? Que pratica, eu sei que você joga futebol? Ele é humilde, né? Ele é humilde. Eu gosto de brincar futebol, mas não é aquele jogador bom. A Maria, que eu sei que é diretora de Desbravadores, ela gosta de acampar, ativa ali, né? Mas Pastor Álvaro também. Eu acho que o Pastor Álvaro já não é muito, não. A Roberta já me falou. Corre atrás da bola, jogar bola não, a gente corre atrás. Ele corre atrás da bola. Mas, assim, fazendo exercício ou não, comendo bem ou não, vai chegar uma hora que a nossa saúde não vai ser 100%. Vai chegar uma hora, e acho que a minha já chegou, a época assim, 200, né? Que a gente já começa a sentir uma dor aqui, não é verdade? Começa a sentir uma dor lá. Infelizmente, a saúde Consequência do pecado. É consequência do pecado. Também, né? Existe alguma dessas perdas aqui, eu estava vendo que é interessante um autor trabalha, algumas dessas perdas, elas são inevitáveis, algumas fases. Sim, sim. E entre as que ele chama de inevitáveis, ele expõe a saúde, a perda da saúde e também a perda da vida. Então isso é quase que inevitável. Então, assim, igual você mencionou, nós vivemos em um mundo caído. Só o fato de vivermos em um mundo caído, isso quer dizer que em algum momento podemos ter ali a triste realidade de perder a saúde, de adquirirmos algum problema de saúde, de enfermidade, né, de doenças ali. Só que é interessante que existem alguns fatores que podem aumentar, que agravam a perda da saúde. Você mencionou muito bem, uma alimentação precária ou uma alimentação inadequada, isso vai aumentar, ali, agravar a perda da saúde. Né? Além de vivermos em um mundo caído. Outro ponto, quem tem algum vício ou sedentarismo, que é preso a um vício ou possui sedentarismo, isso também vai agravar a perda da saúde. E por último ali, não ter a ausência de um descanso completo, de um repouso. E outros fatores que vão agravar a perda da saúde. Então, olha só, podemos ter uma boa alimentação, podemos fazer exercício físico, mas mesmo assim, por vivermos em um mundo caído, ainda temos a possibilidade de adquirir alguma doença. E a gente encontra na Bíblia, né, vários casos aí de pessoas que foram curadas, né? Famílias que insistiram a Jesus para que ele curasse um enfermo. E pode acontecer também de alguém hoje estar acompanhando o programa e pedindo a Deus para dar saúde para alguém. Só que me chamou muito a atenção aqui que Jesus curou muitos desses casos, porém, embora a Bíblia não revele, ele não curou todos os casos da sua época, como hoje também. Né? Nem todos os enfermos são curados, pastor, é uma realidade. Sim, é a realidade da vida, né? Sim. Então a gente tem que estar preparado também para o não de Jesus. Agora, o que a gente pode ter certeza é que mesmo que ele não cure as nossas enfermidades, mesmo que ele não cure, isso não quer dizer que ele não esteja conosco. Sim. Que ele não ouve, que ele não responde. Exatamente. Às vezes não responde do jeito que a gente quer, né? Sim, sim. E mesmo em meio às dificuldades que nós tenhamos, enfermidades, a gente pode ainda olhar o amor de Deus e a gente pode aproveitar. Eu fico pensando a questão aqui do pecado, né? Se Deus não tivesse permitido que a morte chegasse logo cedo para Adão e para Eva, eles estariam vivos até hoje. Seria um caos para ele, uma tristeza ver tanta coisa terrível, né? Eles compararem a vida deles antes do pecado com o que hoje nós temos, né? Então até a morte foi, digamos, entre aspas, uma bênção para a sociedade. É interessante a gente perceber aqui nas perdas que, assim como na perda da saúde, né? Às vezes, assim, quando as coisas estão bem, né, nós nos acomodamos. Né? Nos acomodamos. E a saúde é uma das coisas que a maioria das pessoas só dão valor quando a perdem. E nós temos essa tendência muito grande. Quando tudo está, normalmente está bem, nós estamos tranquilos, acomodados. Né? A saúde é algo que
como nós já comentamos, nós podemos perder a qualquer momento, seja por um acidente, ou seja por outros fatores, né? Mas é algo também que nós podemos aproveitar melhor se nós tivermos um estilo de vida melhor, se nós tivermos, né, a nossa alimentação e outros fatores que podem contribuir, né? Mas todas essas perdas que nós vamos abordar aqui, elas nos levam unicamente para o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, né? É verdade. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, e nas perdas nós podemos aprender, nós podemos buscar mais a Deus, e podemos também, como o autor da lição comenta, que nós também passamos por experiências que nós não vamos entender, nós não vamos compreender agora, mas que quem sabe Deus nos permite passar por isso para que nós possamos confortar outras pessoas, ajudar outras pessoas também, que se de outro modo nós não passarmos por aquilo, nós não vamos ter como ajudar também, É verdade, tem isso aí, tem esse lado também, né? Passar por uma situação para ajudar aqueles que estão passando. A gente vê na Bíblia, né? O próprio Jó passou por dificuldades, né? Passou por lutas. E claro que tem, pastor, tem casos em que nós temos culpa de uma enfermidade, né? Mas há casos em que nós não temos culpa nenhuma. Sim. Né? Você pode ter se alimentado muito bem e descobrir que você está com câncer. E aí? Como entender uma situação como essa, né? Você não fez nada de errado. Jó, aparentemente, não tinha feito nada de errado. E alguns acham que é culpa até de Deus, né? Culpa é de Deus abandonou, Deus não está não escuta, clama. As coisas ruins acontecem com gente boa. Com pessoas boas, é verdade. Agora, de Deus. Vamos mudar aqui o assunto, porque é muito problema só para um programa. Por isso que eu falei para vocês aqui. Agora aparece um problema muito familiar, que é a questão aqui de adultério e de traição. Queria que vocês comentassem o que chamou a atenção de vocês, porque não é fácil hoje em dia, né? As pessoas casam para... Pelo menos, na minha época era assim, né? Casam para viverem até que a morte, né, chegasse. Agora, tem muitos casos em que a pessoa casa e em pouco tempo já se separa, descobre que foi traída. Isso faz parte hoje da nossa sociedade que não teme a Deus. Agora, o que mais nos deixa tristes é que a traição e adultério não são coisas do mundo apenas, daqueles que são do mundo, mas nós estamos vendo, eu até comentava com o pastor aqui antes do programa, nos bastidores, né, que nós vemos até nas igrejas isso acontecendo. Sim. E até casos, né, comentei até com você essa semana, né, também, Romário, nos corredores aqui, que há casos terríveis que a gente nem imagina na igreja, né? Então é uma realidade hoje, adultério e traição dentro da igreja. E por que isso tudo acontece? Como lidar com essa situação? Às vezes a gente coloca a culpa na pessoa, no adultério, né? Ela tem a parte de culpa, né? Mas eu costumo dizer que no relacionamento não só um tem a culpa, né? Sempre tem os dois. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa e ela falava assim para mim: pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu já estou no 4º casamento e não deu certo. Sempre não deu certo. Tem que acender. E às vezes a gente não percebe que a gente tem que refletir nossos atos, o que a gente tem feito, o que a gente não tem feito, o que está certo, o que estão reclamando, e tentar melhorar, né? Porque às vezes a gente sempre acha que está com a razão, e aí é um problema muito sério, né? Nunca dá o braço a torcer, nunca perde. E aí as consequências... Ele casa a quinta e fala assim: não, as 4 que eu tive, né, eram problemáticas, mas ele que era problemático, né? Agora, a lição também destaca aqui a questão do perdão, né? Será que vale a pena a restauração de um lar assim? E eu queria que vocês, em poucos minutos, dessem algumas informações. Porque imagina, a pessoa ser traída 1, 3, 4, 5 vezes, né, pela mesma pessoa, e continuar perdoando ali, insistindo num casamento em que não há respeito. Será que Deus quer isso para alguém? Isso é uma situação muito complicada. A confiança, ela é a base de qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento tem que haver a confiança de ambas as partes. E quando a confiança de um ou de outro é quebrada, né, eu acho que o mais interessante aqui é não ter que ficar procurando o culpado da situação. Porque, como bem o pastor falou, né, geralmente de ambas as partes há culpa. Né? Então deve-se focar na solução do problema. E todo conflito dentro de casa ele precisa ser resolvido,
Pode ser que seja 1% só, pode ser que seja uma coisinha simples, mas ela precisa ser resolvida, porque senão daqui a pouco ela vai aumentando e os conflitos acabam, né, gerando situações muito mais complicadas de se resolver. Então, aqui na questão do adultério, o autor fala que, que tem que haver a confissão, né, o reconhecimento e a confissão. Agora, eu acho que a confissão de ambas as partes, né, pastor? Sim. É dizendo que eu errei, não, você errou, mas eu também errei. Sim, eu não tenho te dado exatamente. atenção, não tenho sido um bom marido para você. Então, vamos tentar ajustar as coisas aí, né, para ficar melhor. E aí, então, deve-se partir para o perdão, né? É claro que cada caso é um caso, né? Não existe uma receita só para todos os problemas aqui de adultério. Cada caso é um caso. Há pessoas que vão conseguir, vão perdoar e o relacionamento vai ser estabelecido. Mas alguns não, né? Então é possível sim. É difícil? Muito difícil. Mas é algo que é possível. Agora, ele fala aqui a questão de se mais de uma vez, né? Olha, Deus, quando ele perdoa, ele esquece. Nós perdoamos, mas se a pessoa fazer de novo, a gente vai jogar na cara, né? Não é assim, fez de novo, não sei. Então, nós seres humanos somos assim, né? Então, precisa haver uma verdade aqui, uma clareza aqui muito grande de ambas as partes para que as coisas não se repitam, né? Porque uma vez que quebrou a confiança, ela foi restabelecida, se quebrar novamente o processo para restabelecer vai ser muito mais difícil. Eu acho ainda mais, fica mais grave, né, Romário, quando a pessoa erra 2, 3, 4 vezes e você descobre, ela não chega para dizer para você. Aí já é o sinal vermelho, né? Exatamente. Só acrescentando o que a Maria mencionou, é possível, só que aqui deixa bem claro, né, que a confiança, para restabelecer a confiança, requer tempo e paciência. Não é da noite para o dia que se restabelece uma confiança que foi quebrada. Né? Então, é importantíssimo a parte da confissão. Então, houve o adultério. Quem é o culpado? Ele chega, confessa, mostra que está arrependido. A outra parte pode conceder o perdão. É claro, alguns não irão conceder, irão pôr fim ao relacionamento, mas boa parte irá conceder o perdão. Só que é o que a Maria mencionou. Quando Cristo ele perdoava alguém, ele perdoava e dizia, vai e não peques mais. Certo. Então isso, no caso de adultério, isso é importantíssimo. Aí que tá. Eu acho interessante que Jesus faz, porque diferentemente de muitos que hoje analisam as questões, Jesus ele vai direto ao problema, né? Sim. Ele fala qual é o problema. Qual é o problema da traição, raiz, né? a raiz do mal? A raiz é o quê? A raiz é o quê? É olhar sensual. É você olhar para o outro já com desejo pecaminoso. Enquanto muitos esperam o resultado, o pecado ser concebido ali, para agir, ele já diz, olha, antes que aconteça, já corta o mal pela raiz. Então, se você tem esse costume de estar olhando para uma outra mulher com desejo pecaminoso, arranca fora o teu olho, porque você já está indo direto para o buraco. Isso a questão também problemática, porque às vezes quando a gente pensa em perdão, né? A gente estava estudando a lição essa semana e a gente viu alguns comentários, a gente discutiu ali, achou interessante. Quando a gente pensa em perdão, a gente pensa que a gente esquece, né? Assim, você tem que apagar tudo. E não é assim, porque quando vem momentos e lembranças, você vai voltar aquilo. Agora, o perdão é o que a Bíblia diz. Deus também, de certo modo, biblicamente fazendo a leitura do texto, Deus não esquece das coisas. Ele não sofre amnésia, né? Mas ele não leva em consideração. Exatamente. Aquilo não atrapalha mais a relação dele conosco. E assim é também quando está um adultério, né? Você não vai esquecer do que houve. Vou esquecer que eu fui traído. Algum momento da vida você vai lembrar disso. Claro. Sim. Mas aquilo ali, a dor, o sofrimento pode até existir, mas aquilo ali não vai atrapalhar da tua relação, né? Mesmo que há uma reconciliação ou que não haja uma reconciliação. Mas eu preciso perdoar por minha causa, não por causa do outro, né? Para me curar, eu preciso perdoar. O perdão é cura, vou mais além. Em alguns casos, é até necessário que você faça uma terapia. Sim, porque tem pessoas que não conseguem se recuperar. Ainda ficam jogando na cara. O outro já até abandonou o pecado, né? Ele já está curado, mas o outro não esquece. Fica doente, né? Você está pensando na outra, não! Então, assim, se cuida. Né? Vamos mudar de assunto agora. Esse aqui é um assunto muito triste. Infelizmente, acontece a questão do abuso, comportamentos abusivos. E na Bíblia, aqui eu peguei a lição, né? Nós temos aqui vários casos, né? De não só o abuso sexual, mas outros tipos de abuso. A gente vê José com os irmãos ali, né?
dificuldade. O Amnon também, né? Com a sua irmã Tamar, que coisa terrível aquilo ali que ele fez, né? Questão terrível ali, que assustou todo mundo. O rei Acais também, que queimou o próprio filho. Ismael também queimou os seus filhos. O rei Manassés também, que queimou os seus filhos. Então a gente percebe na Bíblia vários casos aí de abusos, né? E todos estão relacionados ao pecado, né? Sim. E aí? Esse comportamento abusivo, às vezes é interessante que o autor traz uma pesquisa que mostra que esses comportamentos abusivos dentro da família está muito frequente nos lares cristãos. Né? Então, às vezes você encontra alguém na igreja, passa por essa pessoa na igreja, pensa que está tudo bem, mas de repente já está passando por uma situação dessa na família. E é interessante que às vezes quem tem essa atitude abusiva, às vezes quer justificar. Justificar através do alcoolismo. Não, foi porque eu bebi e acabei perdendo o controle. Eu estava estressado demais. Era a necessidade que eu tinha de satisfazer esse desejo. Então passa a ter algumas desculpas, mas nada justifica uma atitude abusiva dentro de um lar. Eu achei interessante uma frase aqui do autor da lição. As pessoas prejudicadas não são responsáveis pelo abuso cometido pelo abusador. Sim, porque sempre. traz um trauma, né? São vítimas, né? Sempre. De qualquer Certo. modo. Mesmo a pessoa fala assim, mas eu estava com certo tipo de roupa, falava de tal jeito, sempre é a vítima. Ninguém tem o direito de fazer isso. O abusador, ele faz isso, né? Ele tenta jogar a culpa para a vítima, né? Se inocentar, mas aqui o autor também fala que é uma escolha, os comportamentos abusivos é uma escolha consciente. A pessoa sabe exatamente o que está fazendo. E é por isso que precisa se buscar ajuda, em muitos casos, eu acredito que na maioria deles aqui, seja qualquer tipo de abuso, violência familiar, se não resolveu ali dentro de casa, se não está tendo como resolver, tem que se buscar ajuda profissional. Né? E algo que a lição chama a atenção aqui é para a questão da negligência. Né? Às vezes nós vemos uma pessoa sofrendo abuso, sofrendo violência, e nós simplesmente nos calamos e nós passamos a ter participação, né? Somos culpados também. Porque a maioria das vezes acontece na família ali, né? O pai, a mãe, a padrasto. Então é difícil você se envolver ou levar para um caso mais de polícia para um pai, para uma mãe, a questão emocional muito forte, né? Exato. Agora, a gente está falando aqui dessa questão do abuso, mas é claro que ela é muito mais ampla, né? Ela está ligada também a algumas agressões verbais, a maneira como você fala com o seu filho, com a sua esposa, ou a esposa fala com o marido, né? Xingando ele e tal. Aí vem também parte para as agressões físicas. Nunca, acho que em hipótese alguma, um homem pode tocar numa mulher, pode bater numa mulher, e também a mulher não deve nem tocar no homem, bater, né, gente? Um cristão, nós somos inteligentes, povo de Deus não pode fazer esse tipo de coisa. Também algumas agressões emocionais, né? Você vai deixando a criança mal, ou até o seu marido mesmo, né? E as agressões sexuais, aquelas agressões, assim, como vocês falaram, de negligência também. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Tem que tomar um cuidado também, porque não que a gente vai defender o acusador, né, aquele que fez a violência, mas muitas das vezes ele também é vítima de um pai, é vítima de um avô, é vítima de uma outra pessoa, e ele carece de tratamento também, de ajuda, né? Ele é doente. Então a gente tem que saber diferenciar um doente de uma pessoa que tem má intenção, ou uma pessoa que foi mal intencionada, mas tem um doente também. Ele também carece da ajuda profissional, né? Verdade, é verdade. Falando em doença, tem uma doença também que hoje está tocando muita gente, são os vícios, né? E a gente sabe que o vício, cada dia ele cria um corpo diferente, né? Você tem viciados em drogas, mas você também tem viciados em pornografia, até mesmo dentro da igreja. Né? Pode ser lá o ancião da sua igreja que é viciado em pornografia. Tá pregando bem lá no sábado, no domingo, mas ele viciado, chega de noite, vai lá, fica na madrugada lá, vendo a internet. São vícios. E aí, como lidar com esse tipo de coisa? É uma realidade, gente. Além de outro vício, também há pessoas viciadas em jogos de azar, né? Diversos tipos de vícios, né? Sim. E a Bíblia chega a dizer que isso é a cobiça, né? A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, uma pessoa que está presa a um vício desse, ela tem que entender que ela deve buscar uma ajuda profissional. É lógico que deve buscar Deus, clamar a Deus, orar a Deus. Deus ele tem poder suficiente para libertar uma pessoa de qualquer que seja o vício,
Mas se ela entender, reconhecer que precisa de uma ajuda, de um especialista, de um profissional, ela deve buscar. A família deve auxiliar para que ela tenha esse acesso, para que assim, ela possa fazer um tratamento e se tornar livre daquele vício. Não é fácil. Algumas pessoas convivem com vício, controlando o vício ali a vida toda. Uma luta diária. E você vê que são milhares, milhões de pessoas que enfrentam um vício em sua vida. E o vício que hoje nós temos aí é muitas vezes escondido, né? Porque Sim. as pessoas elas não se abrem. Tem pessoas que têm vício até de droga, ou tem o vício do álcool e a igreja não sabe. A família que pode saber mais fácil, né? Então ela tem a obrigação de ajudar nesse caso aí. Exato. Se for pornografia, é muito ruim, porque a gente vê muitos casos em que... Qual é a nossa primeira atitude quando a gente descobre que um filho está viciado em pornografia? Você está fazendo isso aí? Ao invés de chegar, sentar, conversar numa boa, tentar dialogar, meu filho, por que você está vendo? Desde quando você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Quando começou isso? Tentar ajudá-lo, né? Para que ele possa se abrir. Se você chegar com aquela intenção de ajudar, ele fala, me ajuda, realmente eu estou tentando, não estou conseguindo. Agora, tanto esse como outros começam com o olhar, né? Sim. É o olhar. Exatamente. É E interesse. o vício aqui, ele não é um problema só para quem é viciado, né? E aí nós entramos mais uma vez na questão, né? Que o vício, ele causa, as consequências dele vai atingir toda a família. Toda a né? família. Toda a família vai sofrer. Seja com a pornografia, por exemplo, né? Um homem que é casado ou uma mulher que é casada, por exemplo, né? Isso vai causar um desentendimento, vai causar um conflito entre os dois, né? Seja a questão do álcool, por exemplo, é algo mais comum que a gente vê no nosso dia a dia, né? As consequências que traz, e isso vai causando um problema atrás do outro, porque é uma família que está desestruturada e logo mais as crianças também, né, vão no mesmo caminho, então é algo que precisa ser resolvido para que o problema realmente seja sanado de uma vez, né? E quando você não conseguir dar conta, procura o pastor, procura a ajuda de um profissional, e o pastor vai ter, com certeza, pastor Álvaro, Sim. informações precisas para te ajudar. Diga aí, A Romário. pessoa que tem, por exemplo, você citou o vício da pornografia. Vamos supor que alguém tá viciado em pornografia. Então ele deve ter algumas atitudes pessoais, por exemplo, procurar não ficar só. Já ajudaria ele, né? Ele evitar ficar só. Se os pais descobrem que o filho está viciado em pornografia e esse filho tem um computador dentro do quarto com chaves, né? Fica preso dentro daquele quarto. Seria Já de abre repente o olho, uma boa, talvez trazer o computador do quarto para a sala. Sim. Aliás, é o que sempre se indica, né? Quando tem filhos pequenos, né? Para não deixar a criança ou adolescente com aquele computador a noite toda dentro do quarto. Então, podem ter algumas atitudes pequenas que ajudam a pessoa a controlar mais aquele vício, até mesmo deixar de vez, né? De praticar aquele vício. E se trata de o marido estar fazendo isso, né? É questão de conversar, se descobrir sem atacar, e ajuda ele e dê mais atenção para ele também, né? Sim. Dê atenção para ele. Verdade. E tem um vício que também tem trazido muitos problemas para a família, que é a questão da internet. Né? É algo que tem se tornado cada vez mais comum, mais perigoso, porque nós entregamos os celulares com acesso à internet na mão das crianças dentro da família, e isso tem causado realmente muitos conflitos dentro de casa. Né? Então é algo que precisa também ser trabalhado com muito cuidado, com muita atenção. Eu sei que é muito difícil, né, pastor, hoje em dia, nesse século que a gente vive, a gente ficar controlando tudo que a gente faz, mas seria muito sábio se você controlasse também os horários em que você fica acessando a internet, né? Porque isso está acabando com muitos lares, né? A gente não tem tempo para a família, só fica lá no celular. E talvez esse seja um dos piores vícios, né? Porque quando você está nas drogas, então você está ali no submundo, você sabe que é ruim, mas quando você tem aí um celular na internet sempre fica conectado, no WhatsApp o tempo todo, né? Você está justificando, né? O trabalho, é isso, eu tenho que fazer, eu tenho que estar, não tem como. E aí você, de certo modo, você não percebe que você também está mais escravo da internet, do celular, do que liberta em Eu não sei, Cristo. teve um rapaz que me passou aí um programa que controla o tempo que a gente fica no celular, né? Eu até tirei, porque você não quer me perseguindo, não. Mas vi lá. Um dia eu cheguei a ficar 2 horas no WhatsApp. Eu falei, Sandra, mas eu não fiquei isso tudo, não? Aí eu falei, não, acho que ele ficou lá naquele modo lá que minimizado. Né? Pelo amor de Deus, 2 horas no WhatsApp. Aí eu perguntei, mas eu fico 2 horas lendo a Bíblia?
É, eu posso até ficar, mas será que a maioria fica? Sim. 2 horas em comunhão com Deus? Mas você fica 2 horas, aí vi lá no YouTube 3 horas. Eu falei, tem coisa errada nesse negócio aí. Então toma cuidado, coloca um aplicativo para você se controlar. E para a gente poder encerrar, nós temos só 3 minutinhos, já passei do horário, a questão aqui da morte, né? Resumindo tudo, a morte chega, né? E nós temos pessoas que sofrem muito com o luto. Interessante que você pode não passar pelo vício, pode não passar pelo problema da saúde, pode não passar por todos esses problemas que a gente falou. Mas com a questão da morte você vai passar. Não tem, e todo mundo sabe que vai chegar esse dia. Todo mundo sabe que vai chegar esse dia. Mas ninguém quer que esse dia chegue, né? Não fomos feitos para isso, né? É contrário o DNA do ser humano é para a eternidade. Por isso que machuca tanto, né? E a igreja tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem pessoas que levam muito tempo para se recuperar, né? O choque aí do luto e tal pode levar um tempinho até acabar o seu efeito. Os psicólogos dizem, né, que não há trauma maior do que um cônjuge perder o outro, perder um filho. Não existe nada no mundo mais traumatizante que isso. Eu acho que é até pior quando uma mãe perde um filho. Mãe perde um filho. Uma mãe não tem nada pior do que... E às vezes a gente quer ajudar, às vezes a gente fala palavras, aconselha que mais atrapalha do que ajuda, né? A gente não... Eu acho que a gente tem que respeitar esse momento do luto, né? Por que tá triste, tá chorando? Deixa passar o momento do luto, deixa chorar, põe pra fora. É importante isso, né? E nem aquela palavrinha, né, que mata qualquer um. Deus quis assim, né? Aí é cruel, né? Aí é cruel. Piorou mais a situação. Às vezes só chorar junto já ajuda. Ou apenas um abraço, né? Um abraço já faz toda a diferença. Ou ser um ouvido, escutar a pessoa, ter um pouquinho de paciência e ajudar. Bom, nosso tempo realmente já se esgotou. Se você quer saber mais e tinha muito mais coisa para falar, eu te dou uma dica. Vai lá na igreja do pastor Álvaro e vai estar pregando amanhã. Em qual igreja, pastor? Amanhã a gente está na igreja central e na Cabanagem. Tá vendo? Igreja central. Ele prega em 2 igrejas. É assim que ele faz, né? É isso mesmo? Vai pregar em 2 amanhã? Isso. Uma começa o culto no primeiro horário e a outra... É estratégia para o pastor atender a igreja. São 8 igrejas. Vai estar amanhã em qual, Maria? Amanhã, pela parte do culto, primeiro na igreja do Coqueiro e aí depois vou para minha igreja também. Ela vai pregar em 2 igrejas, eu tô sabendo. Não é não? Eu vou pregar no Coqueiro, mas vou assistir o culto só na minha igreja. Tá. Eu fiquei sabendo, a menina me falou. E o Romário? Amanhã eu estarei na igreja local mesmo, onde eu congrego, igreja de Machado de Assis. Um abraço pro pessoal aí de Machado de Assis. E vamos ver se eles liberam você para pregar de novo na minha. Tá bom? Roberto vai estar em qual? Junto com o pastor, já sei. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos chegando aqui ao final. E procure uma igreja adventista, caso você não possa ir a nenhuma dessas. É só você acessar o site encontreumaigreja.com, né? E ali você vai... encontreumaigreja.com.br, né? E ali você vai encontrar uma igreja, coloca lá o seu bairro. Vai ter um montão de igreja para você procurar, tá bom? Grande abraço. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Antes da gente terminar aqui, eu já até comi a palavra aqui, porque eu quero ver qual é o tema, gente. Momentos difíceis. Momentos difíceis. Tá piorando. É muito difícil. É muito difícil. Grande abraço pra você. E até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.